Mais uma vez, bom dia, Medicina e Arte, nesta primavera bonita, muito ao calor que se tem feito sentir por aqui. Estamos na Galeria Albuquerque e Lima, em frente ao Parque Infantil da Solon. Aqui está fresquinho, aqui pelo menos está muito agradável. Estamos acompanhados, no fundo, de belíssimas obras de arte, o que é também uma mais-valia, um convite para passarem por aqui. E na próxima semana já estaremos na Feira do Livro, iremos falar de cultura também neste espaço de Medicina e Arte. Mas hoje, professor Meira Albuquerque, vamos falar de uma das mais Não será de importantes... medicina e arte, no fundo, porque a ACM é tudo, não é? A ACM é uma coisa cultural, desportiva, não é? Em que, de certa forma... É um ponto de encontro de amigos É um também. ponto de encontro também. E é, efetivamente, uma entidade que deve ser respeitada. Mas já tem um histórico impressionante. E depois tem tido dirigentes que têm sabido sustentar este histórico e, de certa forma, alargar a sua amplitude. Temos outra vez o Dr. Fausto, não é? Agora, não falar de judo, não vamos falar do judo. O judo pertence lá também. Mas É uma das modalidades. é uma das modalidades, como há outras, mesmo de artes marciais, não é? Vamos falar da ACM e vamos, de certa forma, ter aqui a colaboração do Dr. Fausto Martins de Carvalho. Quando começou, o início, vale a pena contar. Eu passei por lá, mas passei por lá, não é? Eu penso que tu conheces o início, conheces, lá estás, lá ficaste, de certa forma, e diriges neste momento. A ACM, de facto, hoje a ACM não começou com esta designação. A ACM, a designação era a Associação Cristã da Mocidade, mas começou como Associação Cristã dos Estudantes. Isto em 1918, quando foi fundada. E foi fundada simultaneamente com a inauguração da sede, que ainda hoje é a sede da ACM, na Rua Alexandre Plano. Ora bem, a ACE aparece porquê e como? Porque havia um movimento internacional, que era o movimento do IMCA, o MCA, que tem início em 1843 e em Inglaterra, na zona de Londres, e que aparece curiosamente porque há uma reação, digamos, àquilo que estava a acontecer na conjuntura social, porque havia o conjunto dos trabalhadores que não tinham regalias e que viviam, digamos, em casas com 30 ou 40 jovens presentes e que apenas iam trabalhar e vinham dormir e comer. E depois, entretanto, há de facto um movimento que se levanta e geram, digamos, a constituição de uma organização jovem, naturalmente, desta juventude, e que depois vai proliferando por aí fora e vem até a Europa, vai até aos Estados, até a América, e em Coimbra também aparece. Em Coimbra aparece por força da vinda também para Portugal. E começa por onde? Pelo Porto. A primeira a ACM, era o Porto. E depois veio para Coimbra, em 1920. Mas não é em 1920 apenas, em 1918 digo, que este movimento se introduz em Coimbra. É um movimento que se introduz no início do século XIX, do século XX. E introduz-se através de um grupo de universitários. Havia um grupo internacional que se chamava o Grupo Universitário, que também introduziu em Portugal, digamos, teve um grupo também aqui em Portugal, e organizado através de pessoas intelectuais, sobretudo pessoas ligadas à universidade, etc. Eu digo também por aquilo que tenho lido enfim, e informado, que foi um movimento que surge, de alguma maneira, para a libertação, digamos, da consciência e daquilo que era, digamos, os aspectos de defesa
Melhorar a dignidade. dos movimentos que se opunham a Estados totalitários, por aí fora. E, por exemplo, a ACM começa com, e tem em si, dentro de si, nessa altura, e ali também nos anos 20, pessoas, reconhecidamente pessoas e até organizações ligadas a esses movimentos que não aceitavam esses princípios totalitaristas e tal. Escravatura por trabalho. E lembro-nos, vou só designar dois ou três nomes que todos conhecem, por exemplo, o Vitorino Mésio, foi um dos elementos que esteve lá, o Martins de Carvalho, enfim, e outros que estiveram por ali. A Seara Nova fez ali encontros, e isso implicava o quê? Implicava que havia ali uma certa oposição, ou libertação, a algumas instituições que já estavam constituídas cá, como por exemplo o CADC, na altura, que hoje é o Instituto de Justiça e Paz, mas na altura era o CADC, onde tinham estado o Cardeal Cerejeiro, onde tinha estado o Salazar, etc. E havia uma continuidade, digamos, nessa altura, uma continuidade de opiniões ligadas a esse tipo de doutrinas. E a ACM, então, aparece. E, aliás, quando é constituída, eu tenho um documento, por acaso não trouxe, creio que não tenho cá, em que... Tenho. Em que o Dr. Aurélio Quintanilha, que foi presidente da ACM, e que diz aqui que o professor Aurélio Quintanilha foi um dos grandes obreiros da ACE, antecessora da ACM, Associação Cristã da Mocidade, com ele colaborando como líder, presidente da direção durante vários anos. Fez parte das suas equipas desportivas, sendo um dos pioneiros da introdução em Portugal do basquetebol e do voleibol, tendo na primeira das modalidades sido campeão nacional. O professor Quintanilha, apesar de professor universitário, vivia intensamente no meio da juventude escolar e quase diariamente ele ali estava no ginásio da ACE, jogando basquetebol, voleibol, boxe, etc. Com a mocidade estudantil, contribuindo dessa forma, e já em plena ditadura militar, para a democratização da juventude escolar. O professor Quintanilha esteve mais intensamente ligado à ACE nos anos 1919 a 1934, e só dela se desligou após o seu afastamento da vida universitária e de Coimbra. Com um acidente desagradável, pode até referir-se que, em representação da sua associação, partiu uma perna num animadíssimo jogo de futebol. Outro acidente, e que também intervém o professor Quintanilha, é quando, durante uma conferência por elementos da Seara Nova, que decorria na ACE, o professor Quintanilha era presidente, um grupo pertencente a outra instituição, CADC, cá está, resolveu boicotar a sessão, apedrejando e tentando invadir a ACE. E é nessa altura que o professor Quintanilha grita: Aníbal, impressa um pau para derreter esta cambada. Portanto, Estamos a falar em 1920. 1920. Portanto, são situações que nós, se quisermos ser, de alguma maneira, realistas e factuais, temos que ter em conta toda esta história, todos estes factos históricos que levaram, digamos, a uma forma de estar diferente e que essa era a forma de estar da ACE. Aliás, nós vivemos um episódio em que a ACM representou esse de acolhimento, quando em 1969, não é? Sim. Foi tomada a Associação Académica, não é? Sim. Foram postas... 62 ainda. 1962. Mas depois, fomos em 62 que nós saímos. 62 fomos para a ACM. Para a ACM. Exato. Então, estamos a falar de 62. É. Em que todas as culturais foi colocada uma comissão instaladora. Administrativa. E no Judo fomos convidados, não sei se te lembras desse episódio, para constituir, para ficarmos. Não éramos intelectuais, éramos desportistas, era uma secção de prestígio, e então seríamos nomeados, não é? E nós dissemos, nomeados não, só com eleições. E a partir daí, quando eles ouviram falar em eleições, disseram, não, hoje da rua. E naquela noite, a gente emigrou.
Foi. ao ACM e o ACM recebeu-nos. É verdade. Correu o risco político, penso. Não é? Sim, e curiosamente, eu tenho dito isso muitas vezes, a ACM, na altura a ACM já, desde 58, era tida como uma instituição muito conservadora, elitista, etc, etc. O que não era verdade. Até lá tinha os salatinas que, digamos, eram dali da zona da Alta e faziam as suas práticas e estavam ligados à ACM. Mas dizia-se que de facto era uma instituição conservadora, elitista e tal, e que, portanto, era muito senhora de si, muito interiorizada. E havia outras que se diziam muito liberais e tal, não sei quanto. E o judo, os responsáveis, nessa altura, eu era um jovem de 15 a 16 anos, e contactaram essas instituições e ninguém se disponibilizou para receber a modalidade. Foram à ACM e a ACM disponibilizou-se para receber a modalidade. Isto tivemos lá 2 anos, até 64. E deixámos lá a semente. E em 64 é que voltámos então à Associação Académica, quando abriram novas instalações na Praça da República. Na Praça da República. Está bem, mas depois em 64 há outra crise. Em 64 há outra crise, és tu já na altura estás na direção e eu acho que também é a primeira vez que estou na direção, ou coisa assim. Estavas na direção já, não embora jovenzinho, caloiro e tal, não sei. Mas em 64 então há uma nova crise e então é feita de facto, são feitos esses convites. Criam uma comissão administrativa para gerir a Associação Académica e vão contactar as secções para isso. E a secção de judo não aceitou. E então o que é que fez? Criou um sucedâneo ali na zona da Alta, da Savelha. Na Rua da Ilha. Na Rua da Ilha. Montou lá uma sala com um tapete, enfim, onde nós, inclusivamente, algumas vezes treinámos, não é? Para, de alguma maneira, não haver o risco de como tinha acontecido em 62. Exato. E pronto, e essa foi um Por bocado... outro lado, permitia judo a não estudantes. Exato. Que também é um problema que existia na altura. Claro, exato. Aquilo era de estudantes e tal, mas o não estudante não podia, porque era uma associação académica. Claro. Bom, e depois isto, de facto, dá continuidade à ACM, dentro das suas linhas de orientação, dá continuidade às suas atividades normais. O judo saiu, mas regressa em 1988, quando eu saio da académica. Foi um mero acaso que me levou à ACM, recebi um convite para visitar a ACM e depois o secretário-geral, que era o Sr. Graciano Marques, que era um indefetível da ACM, não me deixou sair enquanto eu, de alguma maneira, não disse que pronto, está bem, a gente vai falar sobre o assunto e tal. Olhaste para o ginásio e gostaste? Mas é que não havia espaços para isso. Foi onde o Luís, e tu também, que chegaste a treinar, numa salazinha, que era um corredor lá. Exato. Era um corredor de 4,5 metros por 20 metros de comprimento. E, portanto, era uma zona muito restrita, muito estreita. Juntou-se muita gente, logo a seguir, sobretudo crianças, porque o meu princípio foi dizer que não vou para o judo adulto, vou usar com as crianças, então, não sei o quê. Mas, bom, 4 anos depois tinha uma atleta nos Jogos Olímpicos. Mas pronto, e esta é uma coisa também importante, foi a Sandra Godinho. E é importante esta referência, porque a ACM, no judo, por exemplo, esteve presente com atletas da ACM mesmo, a representante da ACM nesses respectivos anos, esteve em 4 Jogos Olímpicos. Foi em Barcelona, em Sydney, em Pequim e depois a seguir a Pequim, em Atenas e depois Pequim. Portanto, foram estes quatro jogos. E depois disso, vários atletas que estiveram na ACM também estiveram em outros jogos, mas já pertenciam a outros clubes, porque, entretanto, deslocaram-se para Lisboa, enfim, e tal. Mas, em relação ainda à ACM, a ACM depois vai-se desenvolvendo. Em 1954 há um movimento interior que leva à substituição, que procurava a substituição da designação da ACE
por ACM. Porquê? Porque a ACE era a Associação de Estudantes e queria-se também que a ACM tivesse outro tipo de figurantes. Até porque havia os salatinas, havia esses grupos, e então foi criado, digamos, a ACE, substituiu a ACE. Mas só em 1958, é que foi reconhecido pelo Estado, pelo Governo. Então, A ACM de hoje tem atividades culturais, atividades físicas, atividades federadas, não é? exato. É o mundo no desporto, É o mundo na arte, enfim, o mundo na formação, pronto, até dos mais pequeninos e tudo, não é? Pronto. Que sempre se empenhou muito no desporto infantil. Sim, é a vocação, especial. Nas culturais é o balé, a expressão musical, a pintura e desenho e depois as danças, não é? Sim. As filhadas. Desde o forró sevillana, também o forró. Batista ali no Nas físicas é o aikido, também uma arte marcial, não é? Pronto. Quando diz que alguns gostam de karaté, pronto. O Luís começou a judo aos 4 anos, o meu filho, a certa altura, achava que era melhor o kickbox. Mas porquê? Porque o judo exige muita disciplina, o judo exige muita paciência. Eu acho que a gente é sempre negro devido à porrada que a gente apanha durante os negros, de tanto apanhar. E quer dizer, aquilo é tudo muito lento, consegue-se efetivamente, mas, enfim, a dança do karatê é mais espetacular, às vezes ou a dança não sei o quê, mas não quer dizer que seja disposto. O aikido é um disposto maravilhoso, é só de mãozinhas, aquilo é uma delícia, não é? Depois a ginástica de manutenção para mulheres, a ginástica de manutenção para homens, o kendo. Sim, o kendo, sim. O nosso Coutinho era também... Era boxe. Era boxe. Patinagem artística, natação, não é? E depois as federadas. E, inclusivamente, em que está, de certa forma, as mais estruturadas, porque, por serem federadas, exigem mais estruturação. Entre elas o judo, que já falámos, a esgrima, a ginástica, a pesca desportiva, o taekwondo, não é? O taekwondo. Uma arte marcial também, que não é judo só, e o ténis de mesa. Portanto, na própria ACM, quem acha que o judo é muito sofrimento e disciplina, quer dizer, tem outras atividades mesmo dentro das atividades artísticas, não é? Mas depois que o tempo voa, o que é hoje a ACM, para além do desporto, para além do espaço cultural? O que é que Mas nós... já está localizado no ex-libris da nossa Praça da República. Grande centralidade. Tem um problema, enfim, que também tem com nova definição urbanística que é preciso resolver, que é o problema do estacionamento. O acesso via, enfim, transportes públicos é fácil, passam ali praticamente todos, mas depois há o problema do estacionamento para quem tem que ir levar os filhos, as crianças, ir buscá-los, depois há ali algum embaraço no meio do trânsito por causa disso. E, portanto, também, da planificação urbanística, é necessário também olhar para estas coisas e equacionar estes problemas, porque são necessários, é necessário tratar tudo isto. Claro que para que é que nós estamos vocacionados? É de facto para a educação, para a contribuição para a educação dos jovens, sobretudo das crianças e de todos os outros. E isso implica, de facto, estarmos em permanência junto dos responsáveis de cada uma das modalidades, porque cada modalidade tem os seus responsáveis, e nós não interferimos naquilo que são as suas definições específicas. Temos os nossos princípios gerais, todos os conhecem, porque têm que ler esses princípios quando vão para lá, e todos os anos, porque pode haver alterações, digamos, nessas definições, e depois é dar continuidade, dar cumprimento àquilo que é possível, porque muitas vezes não é possível, ou porque não há condições logísticas, por uma razão dos transportes, ou por outra eventualidade, e também por falta de apoios financeiros, porque há uma coisa que é importante a gente também referir, é que as cotizações que os jovens pagam não são suficientes para o suporte financeiro
de toda a atividade que se vai desenvolvendo. Porque não são 30 euros, ou 25 euros mensais que suportam, por exemplo, a deslocação a Viseu, a deslocação a Santarém, a deslocação a Aveiro, que temos que fazer para além daquelas que há em Coimbra, mas temos que fazer para acompanhar, para os jovens poderem ir evoluindo nas diversas vertentes também destas áreas. E esses apoios financeiros são muito parcos, não são, digamos, consolidados, E se na área desportiva nós ainda temos tido algum apoio, enfim, não é aquele apoio que outros têm noutras áreas do país, mas, por exemplo, na área cultural é uma coisa perfeitamente aflitiva. Quer dizer, nós, o ano passado, tivemos que rejeitar, por uma questão de dignidade da ACM, tivemos que rejeitar o subsídio que a Câmara Municipal nos estava a querer dar. Quer dizer, um subsídio de 1.000 euros para as atividades todas, destas atividades culturais que estão aqui assim, destas práticas culturais. E, inclusivamente, por exemplo, nós fazemos um festival de balé no final do ano letivo, e só o arrendar do espaço, por exemplo, do Gil Vicente, custa entre 5 e 6 mil euros. E quer dizer, nós dizemos assim, estão a brincar connosco, a 1.000 euros. Então, 1.000 euros, e recusamos. Não fomos lá. Eu mandei-lhe uma carta ao Presidente, sim senhor, a dizer que agradecia o apoio, não sei o que é previsto, mas que aquilo não era digno. Não era digno para a nossa instituição. Não apenas por aquilo que se faz hoje, mas pelo histórico da própria instituição. E eu acho que a dignidade também está aqui. Deixe-me colocar aqui outra questão. Em termos de frequentadores hoje da ACM, estamos a falar de vários estratos etários ou estamos numa faixa mais envelhecida? Não, nós estamos, a grande maioria dos nossos presentes na ACM diariamente são jovens, até aos 15 anos. Depois, de facto, há, digamos, também o corpo dos adolescentes, daqueles que são já séniores, enfim, e alguns também já, olha, da nossa idade, por exemplo, não é? Mas o grande número, o que para nós é bom, e de facto é importante que assim seja, e nós apostamos nisso, são os jovens, são de facto as classes mais jovens que nos permitem olhar com alguma segurança para o futuro e com vontade de continuar. Eu senti sempre essa sensibilidade na ACM, desde há muitos anos que lá andámos, não é? Começámos e tu ficaste. Foi precisamente essa interesse nos mais jovens, não é? Sem, de certa forma, não... Quer dizer, respeitando todas as idades, claro, mas efetivamente acho que foi sempre esse sentimento, esse sentir, essa necessidade. Enfim, e falámos da ACM, tivemos muito prazer ter a ACM connosco, tivemos muito prazer em ter. Dr. Fausto, muito obrigado. Obrigado. Quem quiser ser atleta da ACM ou frequentar a ACM, tem que ser forçosamente sócio? Como é que as coisas funcionam? Olha, neste momento nós até temos um programa engraçado, porque quando alguém vai para praticar uma modalidade, não tem que pagar a cota da instituição, a cota de sócio. Paga só a cota mensal dessa modalidade, que na primeira cota mensal da modalidade corresponde, ou, digamos, transmite-se para a cota de associado. Portanto, não há duplicidade, digamos, de pagamento em termos de cota. Portanto, no mês seguinte, continua a pagar só, digamos, a mensalidade. No outro ano, quando acontecer, é que já paga a cota de associado. Há aqui, digamos, que um ano de carência, como é um Exato, um ano de carência. Professores, para a semana falamos da Feira do Livro.
falamos do Facebook. Um abraço, amigo. Bom dia e muito obrigado. Só dizer que estas nossas conversas, para além do FM, estão também disponíveis no Facebook da Rádio Regional do Centro. Sei que também nas redes sociais da própria Albuquerque e Lima, que nós agradecemos a partilha. E quem quiser saber e conhecer melhor Albuquerque e Lima, há um site super completo, albuquerquelima.pt. Onde é que fica Albuquerque e Lima, ou esta galeria de arte que nos acolhe todas as semanas? Fica mesmo em frente ao Parque Infantil da Solum, na rua Egas Muniz, lote 14, loja 5, mas melhor mesmo é colocar no GPS Parque Infantil da Solum e vem cá ter. A todos, um bom fim de semana. Obrigado.